Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus, aluno do quarto semestre de cinema, e eu vou apresentar o meu trabalho, que é a relação da música popular com o cinema, numa análise do filme Rio Zona Norte, Nelson Pereira dos Santos. Esse trabalho eu fiz para a disciplina de cinema latino-americano, que foi ministrada pelo Davi Aguiar, né, que era o substituto, e depois pela Isadora Rodrigues. Assim, né, gente, cinema e música, eles sempre são dois vetores culturais muito importantes, e eles sempre tiveram juntos, assim, desde os primórdios do cinema, assim, desde a época do cinema mudo. Então a gente fala cinema mudo, mas era o cinema que era orquestrado, então a gente tem uma relação muito forte do cinema e da música. E, assim, são dois vetores culturais que eles nunca podem estar separados, e tal, eles são muito importantes para a identidade nacional de um povo. E tanto a música popular, né, que talvez seja a expressão de mais poder de um povo, né, porque é uma forma de expressão cultural de fácil composição, de fácil disseminação entre as camadas populares. Então, a música popular, especialmente o samba, ela ajuda no poder de denúncia social, no poder de você mostrar a realidade do povo que realmente está acontecendo naquelas comunidades, em todos os locais do Brasil. E o cinema, né, ele pode se aproveitar disso, em diversos momentos, se fundindo e tal, de você ter uma perspectiva de você mostrar essa realidade social na forma do cinema e usando a música também. Tá? Então, aqui a imagem do Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, tem vários cineastas de cinema novo, e aqui o Zequete, que ele é o grande... o Nelson Pereira dos Santos, ele se inspirou na história de vida do Zequete, que é um grande sambista lá do Rio de Janeiro, para criar esse filme. Então a gente tem que pensar na música e no cinema sempre juntos, com essa perspectiva. Apesar disso, né, a questão da música e o cinema, ela sempre teve uma grande influência norte-americana, estrangeira no caso. Não necessariamente a música, mas toda a cultura latino-americana, ela sempre sofreu uma influência muito forte americana. E essa potência que vinha lá dos Estados Unidos, então muitas vezes você tentava modificar essas músicas, você tentava moldar as músicas que eram feitas aqui para serem relacionadas com as músicas americanas, e o próprio cinema também. Então, no começo do cinema brasileiro, você tentou moldar uma espécie de star system, você tentou fazer produções de cinema, aquelas produções de massa voltadas para o estúdio e tal, feitas todas em estúdio, que às vezes não transmitiam necessariamente os anseios sociais, o que a sociedade realmente estava vivendo naquele momento. Então, essa influência é um negócio que a América Latina sempre sofreu, essa de buscar sua identidade nacional. A América Latina sempre sofreu isso porque ela está sempre bombardeada de influências estrangeiras e tal. Então, o cinema brasileiro sofreu bastante isso no começo, com essa influência. E, basicamente, no cinema brasileiro, você começou com as chanchadas. As chanchadas foi um movimento, mais ou menos nos anos 40 e 50, que eles usaram o samba e a temática carnavalesca para você fazer cinema, e você copiava basicamente os musicais americanos, no sistema de estúdio, totalmente engessado, modernizado, nesses moldes americanos e tal. Então, a relação da música com o cinema brasileiro começa aí, mais ou menos. Era uma relação muito importante, que apesar de hoje essas chanchadas que eram produtos para você tentar lucrar e tal, mas elas hoje são meio que ressignificadas. Você vê o valor nesses filmes com a expressão de crítica, às vezes, né? As chanchadas, elas tinham muito uma crítica também ao cinema americano, de sátira. Por exemplo, Carnaval Atlântida, que é um grande filme, talvez a melhor chanchada já feita, e ele brinca muito com o cinema americano, mas eles eram produtos de massa, né, para serem vendidos, e o samba era sempre nessa perspectiva de alegre, de avacalhação e tal, e você não tinha as denúncias sociais, você não tinha nenhum comentário mais específico social mesmo sobre o que está acontecendo no país e tal. Aí chegamos no Nelson Pereira dos Santos, né, que é o autor do filme que eu estudei para o trabalho, e ele tinha ele tinha um olhar que, primeiramente, o cinema tinha que ser popular. Então,
o Nelson Pereira dos Santos ele tem até um manifesto em relação a como o cinema popular. É um pouco até, porque ele está no cinema novo, né, ele faz parte do cinema novo, mas ele até divergia de vários pontos do Albert Rocha, que tinha o Estética da Fome, todas as suas teorias, que ele divergia um pouco. Então, o Rio Zona Norte ele é, sobretudo, um filme popular, primeiramente. E ele tinha todas as influências do neorrealismo italiano, que eu acho ele começa, por exemplo, com o Rio 40 Graus, que é o primeiro filme dele, o filme anterior a esse, e ele pega toda a estética do neorrealismo italiano e aplica em forma, em tudo. Então, o Rio 40 Graus ele é um filme que ele é desconexo, ele tem uma narrativa bem moderna. E aí quando você chega no Rio Zona Norte, que é esse filme que eu estou analisando, ele tenta e faz uma narrativa popular, uma narrativa mais linear, com o uso do flashback, do flash forward, ou seja, ele tentou algo popular. E engraçado que o Rio Zona Norte ele foi um fracasso completo na época, porque as pessoas, os críticos de cinema, estavam muitos na pegada do neorrealismo. Então eles não aceitavam outro tipo de forma, eles achavam que aquilo ali, o Brasil estava meio que retrocedendo, saindo daquela forma que o cinema novo estava estabelecendo. Pois é, chegando ao Rio Zona Norte, o importante desse filme, primeiramente o que é o uso do samba diferenciado das chanchadas, né? Por exemplo, o Grande Otelo, ele é um grande ícone do cinema brasileiro, e ele foi um grande ícone das chanchadas. Ele foi, sei lá, a grande face da chanchada junto com o Ascarito. E ele é ressignificado nesse filme. Foi até um negócio que a professora Isadora ela falou quando eu apresentei esse trabalho. O brasileiro talvez tenha demorado para entender que o samba ele é triste. Ele antes de ser alegre, ele é triste. Ele é o nosso blues. E Nelson Pereira dos Santos entendeu isso nesse filme. E trouxe um samba triste, um samba melancólico, que você, nesse filme, você vê as denúncias sociais, você vê a realidade social que é viver na Zona Norte do Rio de Janeiro, todos os problemas que o Grande Otelo passa por vários problemas no filme, mas ele sempre tem uma alegria, ele sempre tem algo. O samba, mesmo ele falando da sua tristeza, ele consegue sorrir, ele tem esperança que algo vai melhorar. Mas e é isso, né? Tipo, peraí. Pois é, tipo, tem vários percalços que o Grande Otelo passa. Começa o filme, ele caiu no trem, então primeiro o Nelson Pereira dos Santos tentou mostrar a realidade da Zona Norte. Então, era aquele deslocamento da Zona Norte para a Zona Sul, no trem, toda essa questão urbana. Ele trazia o neorrealismo em estética, em mostrar o morro, mostrar todos os percalços diários daquelas pessoas. E a música do Grande Otelo, ela era uma denúncia social. Ela era uma denúncia de, olha o que estamos passando, olha todos os percalços que estamos passando para isso. E tem um outro comentário no filme também, que é a questão do artista. O Grande Otelo, ele é um artista, ele tem uma grande produção cultural, ele faz diversas músicas, e essas músicas acabam usurpadas dele. As pessoas brancas com mais influência, mais entendimento, talvez, ele é muito ingênuo, acabam roubando essas músicas dele, fazem sucesso na voz das pessoas, e o Grande Otelo acaba por, às vezes, ficar de mãos abanando. Pois é, às vezes, e essa cena especificamente é a cena que o Grande Otelo ele canta a música que ele compôs, né, depois da morte do filho dele, para a cantora Angela Maria, que faz participação nesse filme. E é interessante como o Grande Otelo ele passa por tantas coisas, ele perde o filho, ele não tem dinheiro para nada, ele vive de bicos, mas ele às vezes quer só reconhecimento das vezes, entendeu? Então é um negócio até do artista, que ele é usurpado em diversos momentos do filme, mas ele às vezes só quer reconhecimento, ele
ele só quer reconhecimento. Então, quando a cantora lá famosa, ela canta a música dele, e ela consegue, e ele se vê ela cantando a música dele com ele se sente realizado nesse momento e tal. Então, é muito sobre esperança esse filme também, entendeu? É muito sobre pequenas alegrias que dentro de uma vida muito sofrida e tal, você consegue levar em frente e tal, através da arte também. Através da arte a gente consegue, cada dia a gente dá um passo a mais e consegue dar um sorriso como o Grande Otelo dá esse sorriso aí, que é muito bonito. Pois é isso. É isso mesmo. Eu usei como biografia esse livro aqui que tem na biblioteca, principalmente. Um olhar neorrealista do Nelson Pereira dos Santos, um olhar neorrealista da Maria Rosália Fabris. Foi um livro muito importante na minha pesquisa. E é isso, gente. Boa tarde, gente. Sou Gustavo Cardoso, aluno do 10º semestre. O meu tema também foi fruto da disciplina de cinema latino-americano. E ele veio ao longo de inquietações que fui tendo ao longo da disciplina, por causa de um filme em particular, que eu me lembro para outros, e que sempre tinha essa questão da representação da figura feminina nesse cinema latino-americano. Mas o recorte que eu fui fazendo dos filmes foi mais contemporâneo, de 2009 para cá. Então, eu fui vendo que esses filmes eles tinham vários pontos de convergência, assim, vários pontos de contato. Primeiramente, as protagonistas eram femininas, elas tinham amplo campo de agência, os filmes eram sobre elas, não? Na maioria deles, por exemplo, elas eram as protagonistas. Havia sempre um trauma nos seus passados. Passado traumático que remetia, ou poderia remeter ao passado ditatorial da América Latina, dos países do Cone Sul, ou no caso em particular, terrorismo mais contemporâneo. E também a presença do realismo mágico, que esse está presente em todos os filmes, e teor mais sobrenatural, mais ou menos explícito, a depender do filme, e que é sempre associado ao protagonista. Por que enfatizo isso? Porque em fantasias, por exemplo, você tem a protagonista, que ela representa a gente, e ela entra em contato com um ser fantástico, que leva ela em uma aventura, né? Tira ela do status quo e leva para uma jornada. A jornada do herói, muitas vezes. Mas aqui não. O elemento sobrenatural está embutido na protagonista. E ele é essencial no desenrolar da história. O filme de partida foi A Teta Assustada, do Peru, de 2009. E o segundo foi A Chorona, da Guatemala, de 2019. Eu vou falar só desses dois por causa da questão do tempo, mas ao longo da pesquisa eu ampliei para esses filmes. Dois Silêncios, que é do Brasil, França e Colômbia, Clara Sola e Ceniza Negra, que são da Costa Rica. Então, A Chorona, a gente tem a história da Fausta, que ela vive com uma batata inserida na vagina. Esse de cara já é o elemento que, segundo a crítica especializada, configura ele como realismo mágico. Por que ela faz isso? Para se proteger, uma forma de se proteger de possíveis abusos devido ao que aconteceu com a mãe dela. Ela e outras mulheres da vila onde ela morava foram vítimas de estupro, ali devido na época do terrorismo que aconteceu nas tropas militares do Peru contra forças revolucionárias, como o Sendeiro Luminoso, por exemplo, que aconteceu ali no Peru nos anos 80. E a Fausta, ela é um fruto de um estupro. Reza a lenda no filme que o fruto desse estupro, ele vai sofrer de uma doença chamada a Teta Assustada, ou The Milk of Sorrow, que é leite da tristeza em inglês, que vai ser transmitido pelo leite materno. Essa doença ela é devido
a tristeza e a agonia que a vítima do estupro sofreu, e que por isso ele acaba sendo incluído no leite. Então, esse histórico de violências e terrorismo, ditaduras na América Latina, também é a chave para entender os eventos de A Chorona. Nesse filme a gente tem um general aposentado, o Henrique Monteverde, que ele vai finalmente ser julgado por um massacre que aconteceu também ali nos idos dos anos 80, na Guatemala, que aconteceu um genocídio de uma população indígena, Maia Xiu, e está tendo uma horda de manifestantes em volta da mansão, eles estão querendo invadir, linchar e tal, e começa a acontecer eventos sobrenaturais. A Teta Assustada já é um filme mais de drama, mais nos moldes de slow cinema, filme de festival, como, entre aspas, como gosto de falar. E o A Chorona, ele já se entende como filme de terror desde os seus primeiros minutos. Ele tem toda a forma, segue todas as batidas de um clássico filme do gênero. Isso não é um demérito, ele faz isso muito bem, na minha opinião, para tratar desse assunto. E nele a gente... Então, começa-se esses eventos sobrenaturais que causam eles assustam os empregados da casa, a maioria deles, só fica governando. Devido a isso, eles chamam uma pessoa para ajudar, uma outra empregada, uma jovem indígena, que é a Alma, a nossa personagem, nossa mulher fantástica no filme. A partir do momento que ela chega, dá-se uma escalada de eventos sobrenaturais que vão culminar na morte do general pela esposa dele. Mas assim, antes de chegar no final, a gente fala da lenda da Chorona, que ela é uma lenda mexicana que tem origem de raízes pré-colombianas, que se inspirou no mito grego de Medeia, né, que é uma indígena que foi seduzida por um conquistador espanhol, tem filhos com ela, aí ele abandona. Ela mata os filhos afogada e se suicida, e o espírito dela passa a vagar por aí chorando de agonia. Dentre as variantes que tem pela América Latina, em algumas ela vai atrás de homens homens... esqueci a palavra. Ela vai atrás de homens, em outros ela vai atrás de crianças. E aqui o Jairo Bustamante, ele adapta ela, faz uma adaptação muito apropriada para pôr a Chorona para ir atrás de militares genocidas. Aí, então, tem essa escalada dos eventos sobrenaturais, e uma personagem muito interessante no filme é a esposa do general. Ela começa sendo a típica dondoca, arrogante, que está do lado do marido, mas ela tem um arco muito interessante, que ela vai sendo mais influenciada pela presença da Alma, que vai desestabilizando a casa e provocando terror, suspense, como é de praxe no filme. E ela começa a ter sonhos, alucinações, fazendo o que a gente vai descobrir depois, que é reviver os últimos momentos da vida da Alma. Ela foi uma vítima do Monte Verde, ela é uma camponesa, que tinha 2 filhos também. O Monte Verde afogou os filhos, mandou afogar os filhos dela, porque queria uma informação. Só que ela não tinha nada a ver com isso. Ela foi morta assim, como a maioria das pessoas do campo nesses períodos de conturbados foram, né? As pessoas não sabiam de nada, mas muitos sabiam também. Então, acabava-se sendo injustiças ocorreram, né? Crimes de guerra e tal. Então, ela foi uma das vítimas. E daí ela vai, o espírito dela retorna décadas depois, nesse momento crucial do julgamento, que ele está prestes a ser condenado, ele é condenado, mas mesmo assim ainda não há a certeza de que ele vai cumprir. Esse filme ele também é interessante porque ele traça um paralelo com algo que acontece na vida real. O Jairo Bustamante, ele tenta fazer uma espécie de
usar arte para fazer uma reparação histórica, que esse massacre de fato aconteceu ali nos idos dos anos 80, e o general responsável mesmo era o Efraim Rios Monte Verde, não é por acaso, o tipo de personagem. Mais de 200 mil pessoas foram mortas e mais de 80% dessa quantidade eram pessoas de origem indígena. Ou seja, tinha um claro projeto de eugenia aí em execução. Em determinada passagem do filme, no julgamento, o Monte Verde, num comentário infeliz, até usa isso como a defesa dele. Eu estava lutando por uma identidade nacional. Ele fala isso em passagem que não colabora em nada para a argumentação dele. Então, tem esse acontecido com a esposa do Monte Verde, que vai revivendo os últimos momentos de vida da alma, e na construção final, no clímax do filme, ela mata ele. Aí é isso. Para arrematar, assim, depois queria mencionar que tanto em A Teta Assustada como A Chorona, a gente vê como, mesmo se tratando de tramas contemporâneas, a exploração, os resquícios do colonialismo, eles ainda estão presentes. Tanto a Fausta como a Alma são mulheres indígenas que vão trabalhar nas mansões de famílias nobres dessas regiões para atingir o que elas querem, né? E que são famílias que têm raízes no colonizador espanhol. A Alma, ela vai lá para perturbar o status quo dos Monte Verde e executar o plano de vingança dela, né? Que não é algo pessoal, é algo que ela está fazendo por toda a comunidade indígena que foi assassinada. E a Fausta vai por motivos pessoais mesmo. A mãe dela falece na primeira cena do filme e ela precisa de dinheiro para construir um enterro decente para ela. Ela vai trabalhar na casa de uma pianista em Lima, que a gente descobre depois que ela está passando por uma espécie de bloqueio criativo. Ela se interessa pelas canções que a Fausta canta, aí ela faz tipo um acordo com ela. Você canta uma canção para mim, eu te dou uma pérola aqui do meu colar. Aí o tempo vai passando, ela vai conseguindo as pérolas. Ela consegue até fazer uma apresentação linda e aplaudir e tal, se inspirando nas músicas da Fausta. Só que aí, quando a Fausta vai clamar o que vai comentar, eles realmente gostaram da música, né? É até interessante que parece que a patroa ela nem esperava que a Fausta fosse perceber o roubo, né? Das canções. E simplesmente desova ela no meio da rua, eles estavam andando de carro, sem nem mesmo pagar o que havia sido acordado, né? Então, assim, de forma bem escrachada ou sutil, há essas explorações mesmo, décadas depois. Né? As veias abertas da América Latina ainda não só não cicatrizaram, como não estampou o sangramento. Mas é isso que eu gostaria de dizer. Queria poder falar dos outros. Sim, esse plano. Esse plano, para mim, a relação delas está aí estabelecida. Primeiro a gente vê as duas lado a lado, mas aí ela pede para ela cantar, a Fausta cantar. Aí a gente corta para esse plano que mostra ela por cima, cobrindo a Fausta toda, menos a boca, que é a única parte do corpo da Fausta que lhe interessa de fato, né? Que é algo que tem a oferecer para ela. Para mim, toda a relação do filme está aí estabelecida. Mas é isso, eu queria poder falar dos outros filmes, mas, enfim, eu darei bem mais tempo. André Almeida. E eu vou falar um pouco sobre o consumo de doramas no Brasil. Quem está me orientando é o professor Marcelo Didimo. Bom, provavelmente, talvez tenha alguém aqui, ou mais de uma pessoa que nunca ouviu falar ou que não conhece muito, mas os doramas, eles são as produções
do leste asiático, países como Japão, China, Coreia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as produções da Coreia do Sul, que no caso são os K-dramas. O termo dorama ele surgiu no Japão, mais ou menos em 1950, e esse termo acabou para se referir às produções midiáticas dramatizadas do país. Só que o termo se popularizou entre os outros países e acabaram adotando o nome drama. E para diferenciar as produções de cada país, acabou utilizando a primeira letra do nome do país junto da palavra drama. Então, os J-dramas ou G-dramas são do Japão, C-dramas da China, T-W são de Taiwan e o K-dramas são os da Coreia do Sul. Tem também os tailandeses, só que lá eles optaram por utilizar o nome Lacorne, mas por opção mesmo, porque é o mesmo sentido, assim. Apesar de o nome ser doramas, ele não quer dizer que é o gênero, tá? Existem doramas de todos os gêneros, é realmente só o termo para se referir, porque no alfabeto, tanto coreano quanto japonês, a gente não tem o encontro dessas duas funções como a gente tem na palavra drama, do DR. Então acaba que eles usam uma vogal no meio, por isso o nome dorama. Os dramas asiáticos possuem um formato híbrido que figura entre a telenovela e a série. Parece com a novela, parece com a série, não é nenhum dos dois, é um dorama. Geralmente eles possuem de 16 a 24 episódios com 1 hora de duração, mas esse formato ele não é uma regra. É o que acontece na maioria, porém existem doramas de 8 episódios, menos de 8 episódios, aí vai existir até de 100 ou mais. Eles têm um foco na dramatização. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu até pensava, meu Deus, isso parece uma novela mexicana. Eu não tinha muito conhecimento, ainda tinha muito preconceito, então eu achava muito estranho, achava muito exagerado. Outra coisa que acontece muito é quando eles querem focar uma cena, principalmente se for em um romance, se for a cena de um beijo ou a cena que alguém leva um tiro, por exemplo, essa cena vai se repetir várias e várias vezes, em vários ângulos diferentes. As tramas são desenvolvidas em torno de um único núcleo e pouco personagem. Bom, diferente das telenovelas que a gente está acostumado, que tem muitos episódios, meses de duração, que tem vários núcleos e vários personagens, nos doramas todo mundo vai estar ligado aos protagonistas, que geralmente são menos personagens. As narrativas são formadas dentro de arcos, geralmente começa no primeiro e se encerra no último episódio. A grande maioria não é dividida em temporadas, como as séries, porém isso vem mudando com o tempo. Há doramas que têm algumas temporadas, principalmente aqueles voltados para as plataformas de streaming. Agora eu vou tentar explicar rapidamente um pouco da história da Coreia, bem rápido mesmo. Como a gente pode perceber no mapa, a Coreia está localizada entre a China e o Japão. A história da Coreia é invasão. Invasão. Teve invasão da China, teve invasão do Japão, teve outros povos. O período que corresponde, os 35 anos que corresponde de 1910 a 45, foi o período que o Japão colonizou a Coreia. E foi uma época muito difícil porque eles queriam impor tudo deles, tudo da cultura deles em cima dos coreanos. Eles não podiam usar o coreano, eles tinham que usar o japonês. Eles tinham que adotar sobrenomes japoneses. As mulheres eram levadas como escravos sexuais do exército, os homens eram obrigados a trabalhar, eles não podiam manifestar nada da cultura coreana. Isso só veio acabar em 1945, quando o Japão perde a guerra e a Coreia passa a ser ocupada pela União Soviética e Estados Unidos. União Soviética com o norte e Estados Unidos com o sul, ficou conhecido como Guerra Fria, né? Só que em 1950, o norte resolveu o quê? Vou invadir o sul, vou reunificar o país. Deu certo? Não deu. Foi outra guerra, 3 anos de guerra, e só veio parar, por assim dizer, quando foi assinado o armistício em 1953. Porém, né, assim, não estão se atacando, mas não é uma situação bem tensa, né? Um não pisa no outro, não. Se puder evitar. Aí, vamos lá. Depois de tanta guerra, tanto desastre, a Coreia do Sul estava acabada, afetada, a parte mais industrial tinha ficado com o norte, não estava muito bem não. Aí eles passaram um processo de quê? De reestruturação, eles queriam recuperar o orgulho, a dignidade, né? Essas coisas. Só que também culminou com o quê? Que de 1961 a 1987, mais ou menos, foi o período de ditadura militar. Então, as mídias, elas eram muito censuradas, e os doramas dessa época, eles eram de caráter mais educativo, por assim dizer. Então, não era como os que a gente conhece hoje. Porém, mesmo assim, nesse período, foi que as
redes de TV foram surgindo, os canais e tudo mais. Foi o primeiro dorama, que foi em 1962. Aí a situação foi mudando mais ou menos com o fim do período militar, mais ou menos 1987 por aí. Em 1988 teve os Jogos Olímpicos, que foi um fator que ajudou a melhorar a situação da Coreia, porque ele começou a ter contato com outros países, porque nessa época da ditadura militar não estava entrando muita coisa estrangeira no país, não. Então, nessa época foi que ele voltou a ter contato com outros países e voltou a entrar produtos estrangeiros no país. Porém, mesmo entrando produto estrangeiro, voltou a preocupação da desvalorização do produto nacional, né, em detrimento desses estrangeiros. Em 1994, mais ou menos, estava sendo lançado Jurassic Park, né? O primeiro, né? Jurassic Park. Aí o governo observou o quê? Que o cinema, um filme estrangeiro, estava dando mais dinheiro do que a indústria automobilística, no caso da Hyundai. Aí o que eles fizeram? Ei, não tá dando certo isso aí não, vamos intervir. Aí entrou a lei de cota de telas e começou também a pedir apoio financeiro das grandes corporações. Hyundai, LG, Samsung e dos chaebols. Os chaebols são as famílias muito abastadas, muito ricas, os conglomerados da Coreia. E aí, meu filho, eles investiram. Eles investiram, mas não foi assim, pega esse milhão e faz um filme, não. Eles investiram no cinema, eles investiram nas emissoras de TV, eles investiram na educação. O cinema passou a ser parte da grade curricular. Ele botou o povo para estudar. Tu vai estudar, tu vai fazer filme bom. Tu vai trazer dinheiro pra gente. Eles investiram na música, com o K-pop, que é o pop coreano. Investiram em jogos, enfim, tudo que eles puderam. Em 77 teve crise dos tigres asiáticos, né? E lá se vai, a economia balançou de novo. Só que nesse mesmo ano teve as eleições, que esse homenzinho aqui ganhou, o Kim Dae-jung, que ele era considerado, ele se auto-intitulou presidente da cultura. Então o cara era bom mesmo, ele foi até o único coreano que ganhou o Nobel da Paz, ele era a favor dos direitos humanos, o que na Coreia já é uma coisa bem assim, viu? A favor dos direitos das pessoas. Era... E o foco dele foi no crescimento, o crescimento do setor, da mídia, do entretenimento. Ele até teve um plano de 5 anos e eles produziram, viu? Produzir, ganhar dinheiro. Ele era conhecido como o Mandela coreano, sul-coreano. Agora eu vou falar um pouco do Hallyu-A, a onda coreana. Bom, primeiro eu trouxe, eu não vou falar muito por questão do tempo, mas esse é What is Love, que ele foi o primeiro, a China, ela foi o primeiro país a comprar os produtos coreanos, o primeiro país do leste asiático. E o primeiro dele foi What is Love, foi um sucesso. Foi em 1997, deu muito certo, os chineses simplesmente amaram, ficou em alta na TV do país. O enredo leva a imagem sofisticada da vida coreana, além da influência do confucionismo, centrado nos valores familiares, conquistaram o público chinês. Agora eu trouxe um do Japão, um exemplo do Japão, que foi o Winter Sonata, que ele passou, entre 2003 e 2005, ele passou 4 vezes na TV, sendo que a última delas foi em coreano, eles só legendaram. E o sucesso era tão grande que teve uma época que um ministro japonês foi visitar a Coreia do Norte e eles pararam a transmissão para exibir esse evento. A galera ligou em peso para a emissora reclamando porque não estava exibindo episódio. As mulheres da época, de meia idade da época, de 50 anos, tudo queria morar na Coreia. Sem contar também que nessa época combinava com a primeira geração do K-pop, né? Que o K-pop, junto com os doramas, foi que difundiram o Hallyu para os outros países, tanto para o leste asiático como para cá. Estima-se que 2,3 bilhões de dólares rendeu 2,3 bilhões de dólares de receita total. Isso com o turismo, com a venda de DVDs, porque assim, no Hallyu tudo é produto. Os atores são produto, os doramas são outro produto, os cantores são produto, tudo é para vender. Pode passar. E eu trouxe exemplo do Joia no Palácio, que foi um dorama muito importante, porque ele passou a ser vendido para outros países fora do eixo do leste asiático. Foi para os Estados Unidos, veio para a América Latina. Ao todo ele foi vendido para 87 países. Agora eu vou falar do Hallyu no Brasil. Você pode não conhecer dorama, você pode não saber o que é, mas provavelmente se você teve acesso ao YouTube em 2012, você escutou Gangnam Style. Foi impossível, quebrou recordes no YouTube, Psy. Gente, esse homem ganha mais dinheiro com o direito autoral dessa música hoje em dia do que com as outras coisas. E ele é famosíssimo na Coreia, viu? Outros cantam também, mas lá ele é o auge, segunda geração. Aí o Hallyu ele tá muito além só de doramas, tá muito além do K-pop.
Ele envolve beleza, ele envolve moda, ele envolve maquiagem, ele envolve a comida, ele envolve o turismo, tudo que está relacionado à cultura coreana. Inclusive, foi a partir de Winter Sonata, em 2002, que os jornalistas chineses eles criaram esse termo, Hallyu, que é onda coreana, a onda dos Hans, que é o povo do Rio Han, Coreia, que era por conta do sucesso que estava fazendo. A cultura da Coreia estava fazendo muito sucesso. No Brasil, o consumo de doramas ele se deu através dos fansubs. Internet, né? Pirataria, gente. Pirataria, a galera não tem dinheiro, a galera queria assistir, o que é que os fãs faziam? Graças a Deus. Eles dublavam, legendavam esses produtos e disponibilizavam na internet de forma gratuita. E é assim até hoje, né? Eu trouxe algumas das principais plataformas, que era o Drama Fever, que funcionou de 2009 a 2018, infelizmente parou. E por muito tempo ele foi a principal plataforma de streaming. E o legal é que ele surgiu assim, eram dois estudantes que estavam fora da Ásia e tinham saudade do conteúdo de casa. O que eles fizeram? Começaram a legendar para eles mesmos os conteúdos, aí compartilhando com os amigos, animes, as séries, essas coisas. Deu muito certo e virou uma empresa enorme. Depois teve o Viki, que começou também com um trabalho de fãs, mas hoje já é uma plataforma de streaming. Tem a versão gratuita, que é assistindo vídeos e tudo mais, para poder liberar os episódios, mas tem a versão paga também, que libera mais episódios, sem propaganda. Pode passar. E a principal, a bonita, a Netflix, né? A Netflix ela chegou no mercado coreano em 2016. Só que assim, não foi muito fácil, porque ele chegou num país que tinha a melhor internet do mundo, gratuita. O streaming já estava estabelecido lá. Eles têm a TV a cabo muito forte no país. Então assim, não foi fácil não. Eles chegaram com um catálogo michuruca, caríssimo. Aí o que foi que eles fizeram? Eles começaram a investir, né? Uma das primeiras ações dele foi o filme Okja, em parceria com o Bong Joon-ho, que foi ao ar em 2017, que trouxe ótimos resultados, foi bem aceito. Depois desse filme, eles conseguiram mais de 70 mil assinaturas. Hoje em dia eles estão muito bem nas pernas, lá, pelo menos. E eles começaram a investir, comprar licença, aumentar o catálogo, investir em produções, fez aliança com estúdios de lá. Em 2021, ele investiu cerca de 500 milhões na produção de conteúdos para a Coreia do Sul. Dentre esses conteúdos, um deles foi Round 6, que novamente você pode não conhecer, mas provavelmente você já ouviu falar nesse dorama, porque mesmo um ano depois ele continua sendo a série mais assistida da Netflix, do mundo, assim. Só na Netflix nós temos hoje mais de 190 produtos sul-coreanos disponíveis no catálogo brasileiro. Essa informação é da pesquisadora Daniela Mazur, da Universidade Federal Fluminense, que ela está no doutorado, ela pesquisa nessa área. Uma crítica que eu tenho lá na Netflix é horrível trabalhar com pesquisa com ela, porque ela não disponibiliza dados. Ou você vai pegar em outros artigos de outras pessoas, ou você simplesmente senta no catálogo e vai anotando nome por nome. Digo isso porque eu fiz, né? E outra coisa que eu destaquei é que ela disponibiliza conteúdo dublado, que mais lá na frente eu vou voltar a isso porque é muito importante. Pronto, aqui foram as primeiras produções originais da Netflix. O primeiro é o filme Okja, e aqui são os doramas. Pode passar. Aqui eu botei esses dois em destaque, porque pra mim foram os dois momentos que o mundo parou pra olhar pra Coreia. O primeiro deles foi quando o Bong Joon-ho ganhou 4 estatuetas no Oscar por Parasita, que foi o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o melhor filme. E o segundo momento foi Squid Game, né? Porque quem não ouviu falar tá ouvindo agora. Porque todo mundo sabe, gente. Todo mundo conhece, ouviu falar, assistiu. Foi a série de maior sucesso. Inclusive a Netflix tá atrás de outros Squid Game que até agora eles não conseguiram. E aqui foram as produções originais da Netflix, que eu falei, quando eles investiram aqueles 500 milhões lá, esse aqui eram os nomes que estavam. Teve outras também, mas todas elas tiveram uma boa aceitação. Aqui são os doramas que não são originais Netflix, mas que fazem muito sucesso. O primeiro é de 2019, Pousando no Amor, e esses dois são desse ano e fizeram muito sucesso. Inclusive, o Advogado Extraordinário, que é esse da ponta, ele passou várias semanas como os mais assistidos aqui no Brasil. Dorama em pandemia. Pandemia, muita gente em casa, o consumo de streaming aumentou bastante. Aumentou também o consumo de doramas. Também calhou com o fato de Squid Game ter sido lançado durante a pandemia. Então, depois de Squid Game, a procura por doramas aumentou bastante.
o algoritmo da Netflix é assim. Você não assistiu, ele te indica. Você assistiu, ele te indica mais ainda. Então, depois de Squid Game, ó. Aí aqui eu trouxe outras plataformas de streaming que não são a Netflix, mas que também estão investindo nessa área. Mas como a gente pode ver, né, o catálogo tá bem pobrezinho ainda. E eu trouxe em destaque o da HBO Max, porque Além do Guarda-Roupa é o primeiro dorama a ser produzido no Brasil. Ainda não foi lançado, provavelmente ano que vem ou 2024. E é isso. Tem mais coisa? Luana Bonfim. Boa tarde, pessoal. Peraí, deixa eu só me posicionar para não ficar. Pronto, acho que aqui tá bom. Boa tarde, meu nome é Luna, eu sou também estudante do curso de cinema, tenho 2021, sou do quarto semestre, e o meu texto foi feito para a disciplina de cinema latino-americano, e se chama Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, e a representação do Brasil. O texto nasceu de um interesse meu pelo Macunaíma. Durante o ensino médio, acredito que todo mundo vê um pouco do modernismo e vê o Macunaíma. E na minha turma em específico, a minha professora fez uma imensa propaganda sobre o Macunaíma. E eu fiquei muito interessada em ler o livro. Depois que o ensino médio acabou, eu acabei lendo e não gostei nem um pouco de Macunaíma. Eu devo dizer que me decepcionou bastante. E aí eu assisti o filme e eu fiquei, tá, tem muitas coisas aqui que são transformadas para a linguagem cinematográfica. Pronto. No texto eu abordo um pouco sobre a adaptação. Eu falo, no geral, o que muda do livro pro filme, que é basicamente uma aproximação. O Macunaíma, pode passar. O Macunaíma foi lançado no contexto do modernismo no Brasil, da Semana da Arte Moderna, e após o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, que trazia essa proposta de deglutinar a cultura estrangeira para vomitar algo brasileiro. E o Mário de Andrade, em específico, no livro, busca representar uma identidade brasileira, que é basicamente o que o modernismo e a Semana da Arte Moderna queriam fazer. Então, ele escreve o Macunaíma com base em um texto de um etnógrafo alemão chamado Theodor Kroschen-Grunberg, uma coisa assim, e ele traz um mito do Macunaíma, que é um mito indígena que ele adapta. O próprio Mário, ele fez uma pesquisa extensa sobre cultura brasileira, sobre sobre o Brasil em si, mas também sobre o nosso folclore, sobre o que as lendas falam, e aí ele trouxe tudo isso dentro do livro e acaba sendo um pouco confuso. Não só porque o modernismo em si, como movimento literário, ele propunha essa mudança na forma de representar a linguagem aqui no Brasil, ele pegava muito do popular e colocava dentro do texto. Mas também a escrita do Mário, ela é confusa, ela apresenta inúmeras referências, mais ou menos uma página, 20 referências a inúmeras coisas do Brasil, seja a música, a dança, seja as lendas folclóricas e principalmente aos indígenas, que é o foco um pouco do livro, da visão do Mário. E aí ele traz essa frase em um dos prefácios que foram publicados, inclusive, bem depois da publicação original do Macunaíma, em 1928, que é: o que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a identidade nacional dos brasileiros. E isso pega bastante o que o Macunaíma quer trazer. Bom, como eu falei, o livro ele traz essas representações
da cultura indígena e das lendas aqui no Brasil. E eu trouxe a história do Muraquitã para apresentar melhor sobre isso. Bom, na história, o Macunaíma nasce um índio, mas ele é negro e tem 2 irmãos. Na história, os 2 irmãos, eles se banham junto com o Macunaíma e mudam de raça. E o Macunaíma tem uma relação com uma deusa, que é a Si, deusa do céu, se eu não me engano, e ela dá para ele o Muraquitã. E o Muraquitã é considerado uma joia protetora, algo do tipo. E muito da história se vai em volta desse Muraquitã, que é perdido várias vezes, e o Macunaíma sai da mata e vai atrás dele, e encontra esse rico comerciante, que é o Venceslau Pietro Pietra, e ele é a representação do mal no Brasil e a representação do capitalismo ali dentro do filme do Joaquim Pedro de Andrade. E aí, quase 30, 40 anos depois da publicação do Macunaíma, nós tivemos o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que trouxe uma adaptação. Ele não só representou a história do Macunaíma, mas ele também atualizou essa história com a época. O filme, ele dialoga diretamente com os anos 60. Ele fala sobre a ditadura militar, inclusive, por ele ter sido lançado em 69. Ele pegou bem no início do AI-5, em 68, então teve censura no filme. Inclusive, esse pôster que eu coloquei foi do relançamento, agora sem cortes, porque houve essa censura inicial no filme. Ainda pegou o cinema novo, apesar de ter sido a 3ª fase, bem ali no finalzinho mesmo, em 69, e ele dialoga também com a Tropicália e traz essa reestruturação dos personagens. No livro original tem uma carga indígena bem mais pesada do que no filme do Joaquim Pedro de Andrade. Isso se fala muito da época, né, dos anos 60, não tinha esse diálogo indígena ainda muito presente no Brasil. Então, a gente tem uma reestruturação dos personagens ali dentro da história. Por exemplo, a Si, a mãe da mata, né, ela era uma entidade e no filme ela vira uma... posso dizer... ela é contra o governo, então ela é essa figura que está ali. O Macunaíma conhece ela dentro de um... meu Deus, fugiu a palavra agora, de um estacionamento em São Paulo, pronto. E ela tá fugindo da polícia e começa a tocar uma música do Roberto Carlos. Então, fala muito sobre a música e os comportamentos da época, e tem também a questão das cores. É um filme muito vibrante, ali apresenta o Macunaíma vestindo muitas vezes roupas verdes e amarelas, e depois ele tem esse estilo um pouco mais hippie, ali quando ele vai para São Paulo. E na época o filme foi um sucesso de bilheteria e é considerado um dos 100 filmes mais importantes do cinema brasileiro pela Abracina. E é basicamente isso. Obrigada pela atenção. Por favor, não comentários. Eu acho que é preciso o microfone, né? Pode... Ah, é porque está gravando, né? Ah, então tá bom. Tudo aí, o microfone? Tchau. Então, gente, boa tarde para vocês, para todo mundo, para todos, todas. Eu queria agradecer, né, parabenizar vocês por essa proposição de criar percursos teóricos, né? Eu sou o Diego, mas sobretudo sei que isso é um trabalho de equipe, de discussão. Então acho muito bacana isso e queria marcar
esse dado, né? Da gente pensar que a gente faz cinema em teoria e a teoria faz cinema, e esse diálogo não está separado, embora normalmente a gente separe realização de teoria, né? Acho isso uma questão que a gente não conseguiu superar desde sempre, coloca essa discussão, 30% da carga é teórica, e o resto é prática, e prática significa o quê, né? Quando eu pego uma câmera e vou a outro lugar e eu decido um quadro, e eu decido um tipo de movimento, um tipo de luz e tal, eu estou pensando, né, com imagens, na formulação das imagens. E aí isso está traduzido, obviamente, em cada uma das falas de vocês, quando, por exemplo, fala de cor, ou fala de relação com a música, enfim, né? São todas questões em que em cada um desses momentos a problemática do cinema como uma expressão do pensamento, que se dá não só em palavras, mas se dá, né, nas formas, né, nos movimentos, na forma de compor o espaço, de compor o tempo, né? São todas questões teóricas fundamentais e, ao mesmo tempo, essa teoria se fazendo no procedimento. Então, acho isso muito, muito bacana, que isso se integre, né? Que não seja uma coisa dividida, né? Que essas coisas estejam caminhando juntos. Quando eu penso em estética, que é uma das questões, né? Eu estou pensando no modo de dar a ver as coisas, né? Então, não a estética como um modelo, né? Uma definição em relação ao que a tradição dos estudos estéticos na filosofia nos trouxe, né? Sobretudo na modernidade do pensamento filosófico, que é quando Kant vai fazer, né? Entre as suas várias, constituir as várias críticas do juízo, a crítica da razão e tal. Ele vai tentar criar, né, definir, botar dentro do quadro o que é uma teoria estética, né, que é uma tentativa de racionalizar a experiência sensória, né, a experiência do mundo sensível. Né? Não é à toa que o conceito principal são conceitos como o belo, né, enfim, uma série de outros elementos, a harmonia, o equilíbrio, enfim, uma série de questões que dizem respeito a uma filosofia. Né? E aí eu estou falando muito dessas questões estéticas, porque cada um de vocês traz muito isso, seja em personagens, seja na formulação de uma musicalidade que o inclui dentro de um certo padrão, ou como aquilo que se determinou como gênero, né? Que vem muito da experiência dos gêneros literários, né? Da forma da escrita, do estilo e tal. Isso se coloca como questão para o cinema, e aí era um pouco assim, primeiro parabenizar muito vocês que apresentaram os trabalhos, sei que é muito rápido, que cada um merece, né, a gente ficar um pouco com os trabalhos, e ter mas enfim, que maravilha que a gente tem esse painel, mesmo que rápido e provisório, mas de uma pesquisa que ou foi desenvolvida, ou está ainda, né, ou poderá vir a se desenvolver ainda mais, né? Então, é muito legal pensar nesse trabalho de vocês dessa maneira. E aí, eu não vou entrar em cada um dos trabalhos, porque merecia que eu tivesse mais tempo para me debruçar um pouco sobre cada um desses textos, né, que vocês de alguma forma apresentaram, e que eu tive acesso aqui nesse momento nos resumos. Né? Então, assim, eu me sinto muito mais com vontade, instigada, a partir da fala de vocês sobre algumas temáticas ou sobre algumas questões, do que propriamente tentar aqui fazer qualquer tipo de análise sobre o trabalho. É muito mais tentar dizer assim, há questões que eu observo na apresentação de vocês que eu considero
que são bastante importantes, inclusive para movimentar a própria pesquisa. E às vezes a gente fala uma coisa ou escreve sobre uma coisa e às vezes não sublinhar algumas algumas questões que estão na fala de vocês, às vezes passa um pouco despercebido, né? E aí eu queria fazer isso bem rapidamente. Primeiro eu acho assim, fiz aqui algumas anotações, dar uma olhada. Mas uma coisa que eu vejo que atravessa os trabalhos de alguma forma, sem dúvida, uma questão, me vem imediatamente a questão das identidades, né? Porque só para tentar ver aí como é que isso está em cada um dos trabalhos, primeiro é a gente se perguntar um pouco o que é, afinal de contas, que a gente está chamando que a nação, né, se constitua como algo que tem uma certa identidade. O que significa? Em termos de apagamento das diversas referências culturais que esse país, ou que seja a Coreia, seja o Brasil, né, nos demais casos, como é que essa história das identidades, elas foram sobretudo de apagamento de culturas, formas de ver o mundo, percepções, modos que não podiam, né? Tem alguém de vocês que falou algo do tipo, não era preciso, ou esteve isso em várias falas de vocês, em que era preciso conseguir organizar isso, está muito mais fortemente, do ponto de vista teórico, concebido na semana de 22, né? E tudo que isso todas as consequências, né, dessa semana aqui já centenária e que a gente ainda toma, né, ainda que eu digo, não é que tem que deixar de tomar como referência, mas é de problematizar a semana de 22, aí é muito interessante quando você diz assim, eu detestei o livro, né, e um daqueles livros que todo mundo no colégio era obrigada a ler ali, né? Não sei se vocês, mas a biblioteca sempre foi um lugar muito precioso no colégio, na escola, e a gente tinha, né, todo o pensamento, todos os romances, pelo menos, desses escritores que estavam ali instituindo uma ideia de Brasil, né? Portanto, uma estética que está na cor, está na raça, está na forma, de alguma maneira, né? Então, José de Alencar, né? E tantos mais, só para citar o José de Alencar, que imprimiu em nós toda essa ideia da Iracema, né? Essa musa do indígena, cujo português, né? Chega e banha aqui, e tem os famosos banhos da Iracema na Lagoa de Messejana, né? Então, assim, me parece que tem uma questão sempre de uma tentativa, e aí era isso que eu queria um pouco levantar, que eu acho que está nessas questões todas de alguma forma, que vocês trazem, e que eu digo que é uma espécie de linha, ou uma linha que eu costurei, né, que eu criei para poder constituir alguma relação entre os trabalhos, que é essa ideia de que esse conceito que tanto movimenta o nosso pensamento, que é o conceito identitário, né, que ele, de alguma forma, ele tem servido muito, e aí pensar um pouco isso, nos apagamentos ou nas tentativas, né, de colonização de determinados pensamentos, no caso dos Estados Unidos, a entrada na Netflix, me parece que tem uma força muito grande, não só de entrada no país, mas de apropriação das referências, né, daquela produção para garantir uma questão que é isso que Davi Copenhague chama desses homens, dessa humanidade, né, que é a humanidade da mercadoria, né? Então, assim, eu fiquei pensando muito, aí só bem rapidinho, fiquei pensando muito no seu trabalho em relação a, por exemplo, o que paralelamente estava acontecendo nesses mesmos cinemas dessas mesmas regiões, né? E fiquei pensando, né,
como esse cinema contemporâneo, né, que nos é contemporâneo, é o cinema feito em Taiwan, feito e no Japão, em Hong Kong, enfim, vários lugares, né, na China, eles estavam apresentando coisas que, de como é que, paralelamente, essa produção também estava impactando nos festivais e na circulação desses outros filmes. Aí a gente pode, mais recentemente, mas não tanto, pensar no Ami Kawase, no Japão, Hao Xiaoxian, a gente pode pensar no Jia Zhangke, enfim, todas as pessoas que mais ou menos nesses tempos estavam ali, vários mais, né? Estavam ali fazendo uma outra produção que não era... Então, assim, acho que ali tem uma disputa entre uma ideia de país, né? De perspectiva e nesse sentido, assim, de entender que são caminhos, me parecem caminhos que podem dialogar, não no sentido de comparar, nem no sentido de tensioná-los, mas no sentido também mais de entender aquilo que estava em bilheteria e não sei o que, enquanto quantidade de visionamentos e tal, muito grande, por outro lado corria, ou simultaneamente, ou por outro lado, enfim, corria uma outra produção. Uma outra, assim, pensando nessa mesma questão, né, até para dizer, né, quando você fala, então, determinados momentos da história, como é que se conecta essa produção com determinados momentos da história onde as disputas estavam elucidando, tanto em relação à Coreia do Norte e Coreia do Sul, quanto em relação à Coreia e o Japão e a China, enfim, várias tensões que, obviamente, a gente, do ponto de vista do cinema, talvez só possa pensar a partir das conexões que essa própria produção se engaja, como é que essa própria produção se engaja na história, né, nesses momentos. A outra questão que diz respeito, uma coisa que me chamou bem a atenção em relação à ideia do que vem, né, como presente aqui, depois do Macunaíma, só para falar de vocês dois antes de entrar no segundo, né, na outra questão da América Latina, ele entende a América Latina, é a ideia, né, desses personagens, né, esses personagens que tem na figura do que faz Macunaíma? Não, o Grande Hotel, uma imagem muito forte, né, preponderante, tudo vendo dentro de um aspecto do trabalho e daquilo que estava ocorrendo no Brasil, no cinema novo, né, eu acho que um dos grandes pensadores do cinema brasileiro estavam ali na mesa, né, de Glauber, naquela imagem, mas Nelson Pereira dos Santos, né, essa tensão, essa ideia de como esse cinema no Brasil estava se articulando com os novos cinemas do pós-guerra, né, tem também toda uma ideia aí de como esse pensamento do cinema se expressa em relação à própria as próprias questões de como se vê esse país. Eu fiquei lembrando da cena, né, do filme do Glauber Rocha, em que ele está numa encruzilhada e ele aponta para dois momentos, né? Tem dois caminhos para o Brasil nesse momento, segundo Glauber, né? Que era também uma forma... Glauber sempre é um pensamento que você pega e ele mesmo depois desiste disso, mas, né? Porque a estética da fome e tal... Mas depois, quando ele começa a dizer, daqui é a América Latina, esse aqui é a grande tensão com o mercado, né? Quando ele, não sei exatamente como eram as palavras que ele disse, mas era indicando que o cinema brasileiro estava no momento de uma encruzilhada. E aí eu trago essa questão da encruzilhada e desse momento de tensão com a figura do Macunaíma, né? Tanto que você vai buscar a referência última, né, de onde surge essa ideia desse, como chama a pedra? O Muractã, né?
E aí eu fico pensando muito num trabalho muito no que tem se pensado sobre essa questão, tanto agora, que nas comemorações da Semana de Arte Moderna, né, da tal comemoração dessa Semana de Arte Moderna, mas eu também fico pensando na produção da arte indígena, o quanto ela questiona vamos dizer assim, esse sugamento, não diz essa palavra, né, mas de operar para retirar, para criar esse homem que seria esse homem que, à medida que ele vai, né, viajando, que ele vai embora e que ele se transforma em as águas pelo qual ele passa, ele vai se embranquecendo. Né? Então é toda uma história do embranquecimento da nação que está ali no bojo dessa discussão. Né? Então isso é uma questão, como é que vocês estão pensando? Não é nem uma questão, não estou nem pedindo para responder, eu estou só ocupando muito tempo de vocês para vocês falarem, mas eu não queria tentar aqui ser respeitosa em relação ao que vocês apresentaram, tentar mesmo fazer disso um elemento importante, né? Do que vocês vinham trazendo. Então, assim, quando a gente chega isso... Bom, só para falar mais um pouco em relação a esse embranquecimento da nação, isso sempre teve presente em vários momentos da história, né? Durante o período da ditadura militar, houve um verdadeiro genocídio absoluto dos povos indígenas e a ditadura foi extremamente torturou, matou, jogou, que houve um genocídio, né, que muitas vezes apagado também, e essa ideia do Macunaíma como essa figura daquele que vai embora para o sul do país, ou que faz essa... E é muito interessante porque o Jair Desbel, que foi responsável pelos principais trabalhos, né, ou articulou na curadoria a última Bienal de São Paulo, e depois, né, cometeu um suicídio antes mesmo da abertura da Bienal, e ele dizia, né, ele fez junto um grande movimento, hoje onde é a sala do Oswaldo de Andrade, uma sala onde eles recuperaram a ideia do Macunaíma para o que ele chama de Macunaíma. Né? Esse é o Macunaíma, é o pai, é a entidade fundadora do pensamento, ele é de Roraima, né? Dos indígenas de Roraima. E eles vão fazer uma peça de teatro dentro da Casa Mário de Andrade, dentro da Casa Mário de Andrade, e botaram o Mário de Andrade em cima dos quartos, que foi maravilhoso, a figura, o personagem da peça, e os indígenas estavam numa sala embaixo. E ele ficava lá de cima, o Mário de Andrade, deitado, espreguiçando, e os indígenas falando, muito interessante o trabalho, sabe? Os indígenas falando, e ele só de vez em quando dava uns berros. Ele era o preguiçoso, o que não sei o que era o personagem do Macunaíma, né? Então, assim, porque essa figura era a figura do preguiçoso, né? Era a figura do homem sem moral, sem... Enfim. E só para levantar algumas questões, tá, gente? Só para tratar do que o Gustavo traz, acho muito bacana, pena que a gente não viu a leitura do Los Silêncios, que eu acho que é um dos filmes, assim, para mim, um dos filmes muito, muito, muito importante, porque ele fica ali dentro de uma região em que o território não é muito definido, né? Não é se é Colômbia, se é Brasil, se é, enfim. E é muito interessante, diante das buscas identitárias, encontrar um filme, né? Ter um filme sem território nacionalizado, né? E aí, só para pensar um pouco, né? Afinal de contas, talvez esse filme, Os Silêncios, né? Eles possam dizer desse homem desterritorializado, desnacionalizado, cujas identidades estão ali, são múltiplas, são diversas, e quem sabe esse filme servir aqui como contraponto a uma ideia identitária, que é a ideia sempre do esmagamento das
culturas que habitam, né, esse país. Bem legal agora no Chile, a Constituição, na modificação da Constituição, uma das coisas que aconteceu é exatamente dizer, não sei como é que chama exatamente, vocês lembram, mas é assim, não é um país que tem uma só nação, são várias nações que habitam esse mesmo país. Então, assim, o silêncio talvez possa responder um pouco dessas questões identitárias e entender por que, né, o samba é apropriado, né, por isso que você chamou, né, das vozes embranquecidas, né, saindo da história do morro, o que as artes fizeram com isso. Isso acho super pertinente. Acho que todas as questões de vocês, tanto em relação, né, ao que parece mais assim, uma questão só de mercado, ela é uma questão da identidade nacionais, né, da identidade no sentido de, afinal de contas, essas disputas de território que instituem esses países, essas nações, uma só linguagem, né? Nós tínhamos, por exemplo, de pensar quantas linguagens, né, foram já exterminadas no Brasil e por que essa língua é uma língua majoritariamente branca, por que é um país dito, hoje, dentro de uma disputa entre o cristianismo imposto, né, como forma de colonização, né, e hoje em disputa com outras formas fundamentalistas e tudo mais. Então, eu queria agradecer muito, um pouco da minha contribuição aqui, só de pensar. Se vocês quiserem falar, ou se alguém quiser perguntar, ou não sei qual é a nossa Se alguém quiser complementar alguma coisa, senão a gente abre para perguntas, mas eu acho que vocês podiam falar, né? Enfim, em diálogo com todos esses pontos que a Bia acabou de colocar. Mas sim, mas sem precisar sem responder. Não para responder, mas se alguém quiser colocar minhas imagens intempestivas aqui, tá? Acho que a coisa mais interessante que a senhora falou é isso da identidade nacional. E, eu até não deu tempo de falar muita coisa, mas identidade nacional é um negócio que nós no Brasil, na América Latina, nós sempre buscamos, é uma busca interminável, né? Nós buscamos a identidade nacional, nós buscamos através do cinema, da música, das artes plásticas, da literatura, e é meio que um trabalho sem fim, porque de Marte é uma busca sem fim e é um negócio que a gente vai construindo e tem que olhar para o passado também para poder olhar para o futuro também, entendeu? Vislumbrar esses povos indígenas, né? Todas essas minorias que sofreram diversas coisas e tal, e essa questão da influência que o Gustavo falou no trabalho dele, né? Questão dos totalitários, né? Governos totalitários, né? E tal, as veias abertas da América Latina, então até hoje abertas. Quer falar? Bom, só uma coisa, Gustavo, que eu não falei, deixa eu pegar aqui só por causa da câmera, né? Uma coisa que eu não falei, que eu acho bem interessante também no seu trabalho, pensando nessa questão do gênero, tanto a questão do terror, né, quanto a questão do fantástico, né, que eles sempre foram, de alguma forma, eu poderia pensar nesses dois filmes que você né, falou, dos 4, né, que você, então, São 5 da pesquisa, né, essa figura é muito interessante. Primeiro, eu acho super bacana que você faz uma leitura de personagens femininos, né, de mulheres, enfim, mas essas mulheres não são mulheres quaisquer, são mulheres que passaram por uma trajetória do ponto de vista da construção do seu personagem, que são personagens que você chama de trauma, né? E uma pergunta que você meio que faz ou afirma, não ficou para mim muito claro, é a ideia de se o cinema, se as artes podem, de alguma forma, como você disse, usou uma palavra, não é recuperar, mas assim, dar um retorno qualquer, né, à história. Não sei se você lembra, depois eu posso ver aqui o nome que você usou. Uma reparação. Né? Você fala da reparação, em que medida esse cinema podem reparar, né, esses fatos que ocorreram. E uma coisa que me fica muito assim, né, você pegar essas personagens como personagens, enfim, com poderes, né,
outros que não os personagens enfim, que não têm esses poderes, né? De qualquer forma, assim, eu fiquei muito pensando, né, que esses personagens fantásticos, né, de um realismo fantástico, eles são, sobretudo, também um pouco, eu fico pensando, será que não é a nossa falta de conexão com outras forças que não são as forças, né, que estão aqui matéricas, né, que faz com que, por exemplo, né, as entidades indígenas, que é o caso, né, das entidades indígenas, elas conversam com esses seres, né, essas outras forças encarnadas aí na sua história e na sua cultura, né, essa busca enfim, de ter certos poderes, né? É engraçado porque ficar na mão de uma pessoa indígena como isso fosse uma coisa fantástica e não fosse uma espécie daquilo que é vivido concretamente pelos indígenas, né? Agora teve uma semana aqui sobre cultura, natureza e tal, com a Ailton Krenak e tal, né? Nesse final de semana. E aí, uma das pessoas convidadas para falar sobre até formas de descolonizar o prato, sobre a questão dos alimentos, outros alimentos de referências afro-indígenas e tal. E aí ele diz assim, que o projeto nasceu de uma entidade que ele estava em casa no meio da pandemia, do Covid, essa entidade sentou do lado dele, com ele conversou, né? E isso para nós era, entra do gênero de alguma coisa, né? Que, nossa, isso não existe, né? Então, assim, entra no nível do fantástico, até que ponto essa questão do fantástico na construção de personagens, ela diz respeito a um fantástico, porque nós negamos a existência desses seres, entende? Porque nós não nos conectamos com essas entidades e esses seres que são da ordem do que a gente chama do invisível, né? Do invisível. Mas é isso. Deixa eu pegar um gancho. Deixa eu falar, né? Senta aqui. Não. Não. Dá. A gente vai pedir um microfone sem fio amanhã para poder todo mundo fazer perguntas. Não, eu queria pegar o gancho do que a Bia acabou de falar, porque eu fiquei pensando... Primeiro, antes de falar, queria só dizer que foi muito bom assistir as apresentações de vocês. Fiquei muito feliz, queria agradecer a Bia, o Tom e a Liana, que tiveram essa ideia, defenderam essa ideia de a gente fazer percursos teóricos. Foi uma ideia totalmente trazida pela comissão e acho que é totalmente coerente com o nosso percurso. A gente tem um momento de reflexão justamente pelo que a Bia apontou no início, que é como é que a gente pensa de uma forma mais porosa esses limites entre teoria e prática, né? Como é que a gente defende isso no projeto político-pedagógico do curso, como é que a gente traz isso. Eu acho que a gente pensar essa amostra de uma forma conectada entre as conversas que a gente tem e o que a gente está pensando na pesquisa e o que a gente está produzindo também como parte da pesquisa, né? Como parte de um trabalho também de pesquisa, né? A nossa realização. Então acho que foi muito legal e acho que tem aí alguns dias ainda para seguir de conversa. Isso é muito bom. Queria só pegar um gancho do que a Bia acabou de falar, porque isso foi uma das coisas que ficou na minha cabeça que eu queria perguntar para o Gustavo, assim, de como é que ele se sentiu na pesquisa. Eu não estou falando isso pelo viés do lugar de fala, porque eu acho que isso é uma discussão que é uma discussão muito complexa e também tem muitos possibilidades da gente derrapar quando a gente entra numa simplificação de quem pode falar sobre o quê, né, numa questão de lugar de fala. Mas eu fico pensando e concordo plenamente com a Bia que essa ideia de transformar o fantástico a partir de uma cosmovisão diferente tem um lugar de exotização que é um pouco perigoso. E aí fiquei vendo as fotinhos que você colocou das realizadoras e realizadores e percebi que, na verdade, né, nessa discussão sobre como existe uma opressão histórica de populações descendentes de europeus em relação a populações originárias, se você não sente na análise que você fez dos filmes, porque quando a gente vê as fotinhas, a gente vê claramente que quem está realizando os filmes são descendentes de europeus, que estão discutindo essa opressão, mas também não sei até que ponto elas se colocam no lugar de pessoas que também, como detentoras da narrativa, correm também o risco de estar construindo
simbolicamente movimentos que também são opressivos, né? Então como é que isso é se isso é desconstruído pelos filmes, se isso está colocado nos filmes, se existe uma consciência sobre isso. Então assim, não estou colocando essa questão porque eu acho que as pessoas não podem fazer os filmes. Eu acho que elas podem fazer os filmes, mas eu acho que elas precisam ter consciência do lugar onde elas se colocam quando elas decidem fazer um filme como esse e discutir a questão que elas discutem. Então não sei se isso está... Se você olha para isso na pesquisa, se isso te interessa como discussão, é uma curiosidade. Pois é. Eu penso sobre isso sim. As fotos elas não estão ali por acaso, justamente para mostrar quem são as pessoas que estão à frente e por trás desses projetos, né? Em todos esses filmes a gente tem pessoas que são, talvez com exceção de a Chorona, que é o diretor acho que é da Guatemala mesmo, são geralmente pessoas que têm a ascendência latino-americana, mas com raízes europeias também. Por exemplo, Clara Sola, a diretora é costa-riquenha e é sueca. Aí eu queria trazer essa problemática que eu pretendo desenvolver no trabalho também e também discutir, porque todos esses filmes, esses 5 filmes, são prestigiados em festivais, mundo afora, Cannes e afins. Aí foi até uma provocação que eu trouxe quando apresentando a disciplina, né? Qual é o cinema que esses festivais esperam da gente, o que é que eles querem ver da gente, e se se esses realizadores não estão fazendo o que eles querem ver, né? O que eles esperam ver essa América Latina como esse lugar místico, que é trazido como uma forma, que é trazido de algum jeito que exotize, mas que não naturalize. Só para complementar a fala do Diego, que ele falou isso. Só por causa dela, eu não fiquei aqui. Não, era só para complementar um pouco da fala do Diego, que até algum dos filmes, eu não vou saber qual foi, era algum filme latino-americano, mas que a maior parte da participação de produção era de 3 países europeus, acho que mencionou, tipo, França, sei lá. O Dois Silêncios é uma coprodução Brasil, França e Colômbia. Colômbia. Tem essa participação de um país europeu muito forte, né, que é a França. Então acho que tem essa questão também da centralização nesses filmes, né? Eu, inclusive, até dei uma pesquisada da história desse filme, né? Pelo fato de ser brasileiro também, né? De ter trazido ele para a discussão. A Beatriz Sainer, ela, se eu não me engano, ele começou lá em 2012, em Cannes, ela conseguiu as parcerias lá, mas esse filme, ele as palavras dela, é um exemplo de cooperação latino-americana, porque, se não me engano, 50% é colombiano, a outra metade é brasileiro, tem venezuelano no som, enfim, tem gente de vários países. É uma coisa bem estabelecida, essa troca entre os países, que devia acontecer mais. E só para finalizar, sobre a questão do lugar de fala, é complicado, né? Eu estar aqui falando sobre personagens femininas, mas é porque é uma coisa pessoal minha, de sempre da família mesmo, ter sido mais, e sentido mais íntimo das mulheres da família, até porque elas são majoritárias também, tem muito mais mulheres na minha família do que homens. Enfim, é algo que veio de dentro mesmo, foi natural. Também, eu não sei se seria o caso de ampliar o trabalho para entrar outros filmes que trouxessem o realismo mágico, mas trazendo personagens masculinos também, porque se fosse o caso, teria trazido um filme também que traz a temática homossexual, também interessante para mim, mas aí já fugiria. E quanto mais filmes eu agregasse, menor seria a profundidade da discussão também. Não é à toa que eu resolvi focar só nesses 2 filmes hoje. Foi uma sugestão da Isadora também, quando ela me deu a orientação do trabalho. Alguém, gente? Mais alguma pergunta? Pergunta, observação. Você bota aí? Sim. Aqui,
pergunta pra Andrea, mas é que você tava falando dos fãs e tal, sobre como meio que os doramas vieram pro Brasil pelos fãs, né? Tipo, traduzindo e tal. E eu conheço o Viki, eu já assisti algumas coisas e me estressa muito porque tem que pagar. E a minha maior pergunta é, tipo, essas pessoas que são fãs, que estão fazendo, estão recebendo pra fazer? Ou a gente paga e vai só, tipo, pra uma pessoa e os fãs estão fazendo de graça pra nada, assim? Eu vi que ele é uma empresa, já virou uma plataforma de streaming, começou com o trabalho dos fãs. Assim, muito do trabalho dos fãs, eles recebem benefícios, tipo, eles recebem assinatura premium. Eu acredito, eles... Não, rola os dois. Tem a galera que é contratada mesmo e tem a galera que faz isso porque gosta e recebe alguns benefícios, tipo assinatura premium e tudo mais. E são grupos muito, muito grandes. É o trabalho na internet mesmo. A sede deles, da empresa, não sei se Singapura, fica em algum país, em algum canto assim, mas realmente ocorre os dois. Eles tanto têm... É uma empresa, tem galera contratada e tudo mais, mas rola essa troca com os fãs. Então qualquer um pode fazer, né? Isso. Você se cadastra e você vai fazer parte de um grupo, porque a gente tem grupos, aí faz mesmo com competição entre os grupos. Grupo que legenda mais e tudo mais, e tem votação, você pode votar nisso, tipo, as melhores legendas e tudo mais. E essas pessoas elas ganham benefícios, não necessariamente salários, mas tem a galera que recebe, mas também tem quem ganha os benefícios e faz isso por amor mesmo. Ser fã. Eu só aproveitar, você fala que uma das coisas que caracteriza, né, essa produção é a ideia de quando tem uma coisa que é ápice, assim, né, ter muitos, ser repetido de diversos pontos de vista. Queria explicar um pouquinho assim, sobre isso, que esse recurso ele é um recurso que determina, é um gênero, não está se tratando de gênero, está se tratando de uma forma de narrativa, mas não tem, enfim, tem de todos, pensando como o cinema tem todo, mas assim, o que é esse recurso, né? Como é que esse recurso da repetição de uma cena forte, importante, ela está, como que recurso é esse? Eu queria entender como é que tu entende, na verdade. Tá, eu entendi a pergunta, não sei se eu consegui explicar, mas... É porque assim, principalmente eu observei isso principalmente nos primeiros doramas. Eu comecei a assistir em 2018. O primeiro dorama que eu assisti, eu ainda tinha muito preconceito porque eu não conhecia. Então eu ria muito porque eu achava a atuação muito exagerada. Então, principalmente nos doramas que o gênero é o romance, eles têm esse foco quando é uma cena importante. O primeiro beijo do casal. Nossa, essa cena ela ia se repetir primeiro em vários planos, várias vezes, em ângulos diferentes. Então você via, era a mesma cena em loop, pra enfatizar a importância daquele, que era o primeiro beijo daquele casal. Ou então o mocinho levou um tiro no lugar da mocinha. E enfatizar aquela cena de tiro várias vezes, em vários ângulos. É por questão da dramaticidade mesmo da cena, pra enfatizar da isso. dramaturgia, né? Isso. Legal. Gente, a gente pode mais uma pergunta. Queria só fazer. Eu acredito que faltou um pouco de tempo também, aproveitar que estamos falando de cadernos, né? Não sei se faltou um pouco de tempo, ou se isso vai ser, vai ser incluído no trabalho, no futuro, é uma pergunta direta. Sobre, no final, você traz um dado de que e na Netflix hoje, no catálogo brasileiro, tem cerca de 190 doramas sul-coreanos, né? Mas eu queria perguntar se você ressalta que esse investimento que a Netflix está fazendo nos dramas sul-coreanos, na verdade é uma política protecionista da própria Coreia, que não é simplesmente a Netflix chegando lá e eu vou querer investir porque está dando dinheiro. É porque a Netflix chega lá e para ficar lá, eles são obrigados a fazer investimentos de produções nacionais para dentro do catálogo da Netflix. Se isso é um dado que você vai trazer durante o desenvolvimento do trabalho, que não deu tempo de falar aqui, que eu acho que é sempre importante ressaltar que existe essa política de protecionismo muito grande na Coreia do Sul. Você falou do protecionismo do cinema, né? Cerca de 80% dos filmes que passam na Coreia do Sul tem que ser filmes sul-coreanos. E eu só estou ressaltando essa parte da política protecionista dentro das plataformas de streaming, que meio que não existe aqui no Brasil. A Netflix faz
já 2 filmes brasileiros por ano, enquanto na Índia, que tem a política protecionista também, eles têm que fazer 40 filmes indianos para poder ficar lá por ano. E aqui a gente tem, muito erradamente ainda, só long play, digamos assim. Não, eu entendi, assim, não é uma questão assim, do meu trabalho, porque o consumo de K-dramas no Brasil, ele é um corte do meu trabalho. Digamos que o meu trabalho vai ter 3 capítulos, o consumo é só o terceiro. Então tem outros temas. Na verdade, o tema do meu TCC no momento tá, tipo, a influência das plataformas de streaming como difusoras do rádio no Ocidente, o caso dos K-dramas no Brasil. Então, o caso dos K-dramas, ele é um corte. Porém, não, eu entendo, a pergunta é muito interessante, não é o foco principal. Porém, eu acho que vale a pena citar. Nas minhas pesquisas, falo um pouco sobre isso. Fala, inclusive, que diferente do Brasil, lá eles têm uma política de proteção muito forte. Só que realmente não é o foco. Mas é uma questão relevante. Eu acho interessante fazer isso. Eu só derrubei porque você falou dessa política protecionista em relação ao cinema e quando chegou na Netflix não deu essa abordada aí. É porque assim, é porque tinha muita coisa pra falar, eu fui realmente muito por cima. Mas a entrada deles, inclusive, não foi a primeira tentativa da Netflix em entrar na Ásia. Ela primeiro tentou com o Japão, não deu certo, inclusive a entrada deles na Coreia do Sul é uma tentativa de conseguir entrar mais profundamente no mercado do leste asiático. Então, assim, foi lá que eles conseguiram entrar melhor, mas foi difícil. Eles têm que investir muito lá para poder ter acesso e tudo mais. Inclusive, eu vi uma notícia recente que os produtores nacionais eles estão exigindo uma compensação da Netflix porque eles estão lucrando muito em cima deles e não estão tendo esse lucro, sabe, que merece. Inclusive, os contratos são muito absurdos, então assim, eles lucram muito em cima das produções nacionais. E como você falou, realmente o mercado, diferente aqui no Brasil, eles protegem muito. Já é inclusive uma crítica, né, a nossa. Realmente, a questão da cota de telas lá existe e é bem mais forte. Mas acho que eu não respondi muito não é o foco, mas é uma questão. Eu também não soube elaborar direito, mas saquei, não é o foco. É porque a Netflix é muito chata. Essa informação do conteúdo eu peguei da pesquisa de outra pessoa. Porque eu ainda tô fazendo a minha pesquisa assim, manualmente, olhando todo o catálogo da Netflix, vendo quais são as produções, dividindo entre país, dividindo em tipo de produção, o que são doramas, o que são filmes, qual o país. Porque o catálogo da Netflix está sempre em atualização. Entra muita coisa nova, sai muita coisa, e eles não dão essas informações. Eu sinto muita falta disso, tem informação, a plataforma ela não fornece. Só uma pergunta, tu falou da Netflix não fornecer. Tem algum serviço de streaming que tu considera que fornece melhor essas informações? O Viki, que é um serviço de streaming que fornece bem melhor. Mas os outros fornecem bem melhor que a Netflix. Ela é bem fechada, assim. As informações que a gente consegue com ela são entrevistas. A Netflix falou que investiu tanto. Quem falou? A Netflix. Então a gente tem que confiar nos seus trabalhos. Ou então na pesquisa de outros pesquisadores. Mais alguma coisa? Eu tenho uma última pergunta, rapidinho, que eu acho que a gente pode ir até 15 minutos antes da nossa. Eu não queria só aproveitar para fazer uma pergunta para o Matheus e para a Luna. Fiquei pensando nesse recorte que a Bia fez sobre a ideia de identidades, que eu achei um recorte muito feliz, legal para pensar essa sessão, né, como as identidades estão atravessando, assim. E enquanto você estava falando, Matheus, você falou das chanchadas, né, e falou das chanchadas como um espaço de não reflexão política, né. Isso é uma visão que foi muito forte durante, principalmente o cinema novo. O cinema novo tem um ranço imenso das chanchadas. E tem um trabalho muito importante do Paulo de Sérgio Gomes de recuperação da memória e da imagem das chanchadas, que depois o professor João Luiz Vieira, que é o professor da UF, vai basear toda a tese dele numa discussão sobre esse trabalho, que é uma discussão de olhar de novo para as chanchadas, pensando que as chanchadas têm sim uma reflexão política. Apesar dessa reflexão política não estar clara no momento que os filmes estão sendo feitos, ou seja, é menos evidente do que vai acontecer a partir do trabalho do Nelson, Pereira dos Santos, e do que vai ficar muito claro no cinema novo, né, como um posicionamento. Mas ali, naquele momento, que é um momento de muito êxodo rural no Brasil, de muita vinda para as cidades, tem uma discussão, e é por isso que eu acho que esse recorte da Bia sobre as identidades é muito válido, uma discussão sobre qual é o perfil do brasileiro, né? Esse brasileiro meio caipira, que acho que por isso que a imagem do caipira é tão forte nas chanchadas, né? Esse brasileiro meio não sabe direito, inábil, e aí o interesse pela comédia, né? A dificuldade de
se entender nessas cidades que estavam crescendo vertiginosamente, as pessoas não sabiam direito como lidar, não tinham a elegância europeia, então tem uma coisa do desajuste, né? E é isso que eu queria perguntar, assim, porque eu acho que os filmes que vocês analisam, né, McConaughey vai olhar muito para esse lugar do desajuste como um traço fundamental da identidade nacional, né? Assim, como é que vocês acham que essa discussão sobre o desajuste está atravessada pela forma como os filmes usam a música? Porque eu acho que é uma coisa que você apontou também na sua apresentação, que eu acho que está muito forte, assim, então como é que isso está sublinhado de certa forma? Porque eu acho que isso é muito claro. Isso é o vetor que direciona o pensamento da chanchada, né? A chanchada como a malandragem, né? A malandragem como um lugar de sobrevivência, que é uma malandragem muito masculina, porque o personagem da chanchada, né, tem uma visão que é muito machista ali por trás, complicada, com várias questões e tal, uma exaltação do lugar do homem na sociedade, que eu acho que é uma coisa que a gente pode e deve problematizar, mas que tem um lugar também que é interessante de pensar essa malandragem como uma forma de do proletariado lumpen resistir a um lugar de opressão que é o lugar de opressão da industrialização, né, desse momento de industrialização. Então tem uma vontade de entender esse desajuste como potência, como uma forma de se colocar. E eu acho que isso é interessante pensar como isso cruza com o uso da música nos filmes, assim, que eu acho que é o que vocês estão discutindo em parte, né? No caso das chanchadas, né, tipo, esse negócio de falar que elas são, sei lá, menos importantes que os filmes do cinema novos, isso, tipo, é a visão antiga, claro, porque, por exemplo, eu citei o Carnaval Atlântida, e ele é um filme espetacular nessa perspectiva de fazer críticas. Ela faz críticas ao modelo de cinema americano, que era o modelo que estava sendo copiado aqui, mas ele faz críticas ao modelo americano, faz piada, e com a velocidade que eles fazem filme. Tem um momento lá que ele parafraseia o grande Cecílio B. DeMille, né? Aí o Cecílio B. DeMille, ele faz um monte de coisas, brincadeiras assim. Então eu acho que a chanchada ela é um elemento muito importante. Infelizmente o cinema novo, ele rechaçava, mas isso foi até, de certa maneira, resgatado no cinema marginal, porque o cinema marginal, ele tem uma certa influência das chanchadas. Ele é engraçado, diferente do cinema novo, que não é engraçado. O cinema marginal, os Ganzer, o Bressan, eles vão pegar elementos das chanchadas, porque entra nessa questão de identidade. Querendo ou não, as chanchadas, elas estão na nossa identidade, essa avacalhação que o brasileiro fazia, que faz até hoje, esse humor, ele faz parte da nossa identidade, e eu acho que o cinema marginal, por exemplo, né, pegou muito bem isso. Na questão do Macunaíma, a gente vê muito que já o Mário mesmo, ele trouxe essa questão. Olha, a gente pode até não estar representando o Brasil, mas o Macunaíma é definitivamente um brasileiro. Então, a gente vê muito a representação de uma personalidade brasileira ali no Macunaíma, até porque o Mário ele vai bem a fundo, ele vai trazer as raízes dessa brasilidade. E aí, no Macunaíma, ele apresenta o herói sem nenhum caráter. E não é um herói comum, é um herói meio marginal aqui no Brasil. Então, na música em si, o Macunaíma trabalha um pouco essa questão, até meio que inovadora no cinema, onde a música, eu acho que pelo menos no filme do Matheus, ela é meio que está dentro da história, né? Ela é diegética, e no Macunaíma não, ela não é diegética, é como se fosse um clipe. O personagem do Paulo José, ele conhece a Si, e aí essa música começa a tocar, e você não sabe de onde ela está vindo exatamente, mas ela está tocando. E ela é da época, a música do Roberto Carlos, não vou lembrar agora o nome, mas fala sobre uma mulher poderosa, então ela está ali representando a cena, mas não está exatamente dentro do contexto. E o filme, ele inicia e termina com uma mesma música, que infelizmente eu não lembro agora qual é, mas ela fala sobre o brasileiro também. Mais alguma coisa? Bom, gente, então... Bom, gente, então é isso. A gente vai ter agora a sessão lá no Cinema do Dragão, começando agora às 16 horas. Amanhã tem mais apresentação, então quem quiser vir e chegar, serão muito bem-vindos. E então é isso, a gente se vê lá no cinema, gente.
Sala 2. Sala 2, sala 2. Caso alguém não tenha assinado, Ei, baixa a pontinha.